Muito bem, voltamos com o segundo bloco do Super Notícias desta terça-feira e como eu disse na passagem do primeiro bloco para a segunda parte da edição desta terça, hoje o assunto da entrevista do segundo bloco é para poder falar do setor cultural aqui de Governador Valadares, mas de alguma forma ou de outra também vamos acabar falando de tudo que engloba esse setor a nível Brasil. Porque como todos nós sabemos, né, desde o ano passado, com a pandemia de Covid-19, nós sabemos que o setor cultural, não só de Valadares, mas de todo o Brasil e também, claro, de todo o mundo, tem sido, né, está ainda sofrendo bastante com a pandemia do coronavírus. E para poder falar sobre esse assunto com propriedade, está aqui uma pessoa que faz parte do setor cultural aqui de Governador Valadares, o músico Regis Oliveira, ele que está aqui ao meu lado para a gente poder bater um papo sobre essa situação calamitosa, é verdade, sobre esses dias, na verdade não dias, esse um ano já, mais de um ano, que o setor cultural tem sofrido bastante, e aí, claro, vamos tratar aqui de Governador Valadares, mas, claro, se der, também poderemos tratar assuntos voltados para esse nicho a nível Brasil. Primeiramente, Regis, muito boa tarde, obrigado por ter aceitado o convite, seja muito bem-vindo. Boa tarde a todos, obrigado a você pela oportunidade, para poder falar um pouquinho da nossa história e falar um pouquinho também dessa situação tão difícil para o segmento aí de festas e músicos e outros mais. Regis, para a gente poder começar nosso bate-papo, como os músicos estão vivendo ou sobrevivendo na pandemia, economicamente falando? Economicamente falando, podemos dizer que os músicos tiveram que criar alternativas, né? Tem muitos amigos, como eu também, às vezes a profissão da música é a única profissão rentável, e nesse momento da pandemia, quando não é que foi proibido, né? Foi a necessidade de parar com os shows e segmentos, muitos músicos ficaram, às vezes tinham um cachê, uma reserva, mas essa reserva também acabou com o tempo e teve que buscar outras alternativas como lives, alternativas como projetos culturais, né? Até apoio do governo, mas é uma situação um pouco até mais complicada de conseguir. Mas a situação foi essa. E buscar também outra alternativa, até mesmo em outra profissão. Claro. Como no meu caso também, eu passei a rodar de Uber. Tivemos que buscar alternativas. A situação é o quê? É uma necessidade, mas como a gente estava dizendo aqui um pouco atrás, o apoio, né? Dessa necessidade, os músicos ficaram meio que no escuro. E, Regis, eu acho que também tem a questão de que, infelizmente, como já é uma situação que já vem se arrastando desde o ano passado, vocês não estão conseguindo enxergar um horizonte positivo, né? Uma perspectiva de um futuro melhor relacionado, claro, à classe artística, né? Que engloba e está dentro do setor cultural. Exatamente, porque essa luz no fim do túnel, a gente sabe que com devido à pandemia e a todas as restrições, o segmento vai demorar um pouco ainda. Né? Nós temos aí um retorno de alguns segmentos de bares com restrições de horários. Foi permitido até a música ao vivo, mas não pode dançar. Por exemplo, o meu segmento hoje, eu toco numa banda de forró pé de serra, então eu vejo que para mim vai demorar um pouco mais. Então essa luz do fim do túnel, agora, nesse ano de 2021, a gente começa a enxergar talvez um pontinho de luz. Mas a gente sabe que ainda vai demorar, a gente não sabe o que realmente vai acontecer. E outra coisa a mais, como que os empresários, como que as casas de shows também vão retornar? Né? De que forma que vai retornar? Será que tem um segmento que vai poder realmente remunerar esses músicos, né? Para conseguir recuperar todo esse tempo atrasado? O fato é que foi desmotivador no sentido desse segmento, mas a música em si também ela é apaixonante, a gente gosta do que faz, né? E a gente pretende assim, quando realmente for liberado, a gente buscar novas alternativas para poder sair dessa situação que é bem difícil. E você tocou num ponto importante no final da sua explanação, que é a questão de como vocês gostam de realizar esse trabalho, que é, claro, um trabalho, mas também acaba sendo um lazer, porque é algo que vocês são apaixonados, você, claro, como músico. E sobre isso, quero te perguntar, como você e, claro, os seus outros companheiros da classe estão trabalhando, né, o emocional? Porque nem só de pão vive o homem e a alegria ela é fundamental. E por se tratar de algo que vocês são apaixonados em executar, em fazer, imagino que a parte do emocional tem que estar ali bem trabalhada. Como é que tá? Com certeza. Como eu brinco, às vezes a mão fica até coçando, né, com vontade de tocar. As alternativas foram os trabalhos
Eu vou falar por mim, eu aproveitei muito para poder estudar, aprimorar um pouco, né, os instrumentos que eu toco. Uma alternativa também foram as ligações de vídeo. Graças a Deus hoje nós temos a internet que ajuda muito. Claro. Né? Ligações para amigos, reuniões feitas em home office. Foi o que ajudou. Mas, de qualquer forma, a gente sente falta do calor do público, Claro. né? Que é o calor do palco. Isso faz muita falta e a gente se sente um pouco realmente distante disso e o coração aperta um pouquinho. Porque, como você disse também, é um prazer para a gente tocar. Né? Lógico que tem a questão do cachê, a questão do recebimento, do profissionalismo, mas é bem prazeroso e a gente está sentindo muito falta disso. E antes da gente poder começar o nosso bate-papo, você havia me falado que, claro, existiram algumas medidas, algumas ações realizadas pelo governo federal voltadas para essa classe artística, para essa classe cultural. Como é que tem sido, até para a gente poder entender, e sobre isso, tem muita burocracia ou vocês que fazem parte do setor cultural estão conseguindo obter algum tipo de recurso através do governo federal do jeito mais tranquilo possível ou existe também uma burocracia nesse ponto? A Lei Aldir Blanc foi criada em 2020, agosto de 2020. É uma lei que tem dado amparo ao segmento cultural. Alguns músicos que eu conheço conseguiram. Existe uma certa burocracia, você tem que concorrer a edital, mas alguns estão conseguindo. Mas a classe ela é muito ampla. Claro. Né? Às vezes, alguns músicos foram beneficiados com lives, gravações de EPs e outros segmentos, mas, vamos dizer assim, com uma porcentagem bem baixa. Sim. Né? Existe essa ajuda do governo, né? É direito que é enviado para os municípios, para as cidades, mas não são todos que alcançaram. Claro. Né, esse segmento. Mas, de qualquer forma, foi uma ajuda bem viável. Como outras empresas também, que eu participei de algumas lives, alguns patrocinadores, algumas empresas ajudaram nessas lives, né, sendo patrocinadores e ajudaram alguns músicos também com esse cachê. Mas, se você for olhar dentro de mais de um ano, quase um ano e meio, é pouco, é muito pouco para uma pessoa sobreviver, e principalmente os que são casados, que têm família, etc. A live, porque, e até para os cantores, como eu posso dizer, de grande porte, de outros gêneros musicais, principalmente o gênero sertanejo, estão utilizando até hoje as lives como uma forma, claro, de obter patrocínio e também de obter uma renda durante esse momento, esse período sem shows. Mas e aí, para o grande público, ficou aquela impressão, né, de que os cantores estão bem, porque eles estão fazendo live, estão ganhando dinheiro com patrocínios, mas claro que é igual a questão de jogador de futebol, né? Muitas pessoas acham que todos os jogadores profissionais de futebol são ricos, são milionários, mas nós sabemos que a parcela dessa classe que realmente é milionária é 5, 3% dentro do universo que existe dentro do Brasil. Eu imagino que no setor cultural, e principalmente no setor da música, existe também essa diferença. Né? Claro, com certeza. Olha só, vou citar alguns exemplos. A nossa cidade é uma cidade do interior, né? Sim. Interior de Minas. É uma cidade onde vive do comércio, basicamente. Então, hoje aqui na cidade tem algumas bandas que são bem legais, algumas bandas bem conhecidas e outras não. Sim. Se for falar em cenário nacional, vou dar um exemplo, o Gustavo Lima. O Gustavo Lima chegou um período que ele contratou todos os músicos deles assalariado e carteira assinada. Sim. Então, ele teve que bancar todos os músicos dentro desse período. É uma situação legal. Aí nós estamos falando de um patamar bem acima. Claro. Mas e o segmento de freelance que não tem registro, que não tem, né, as bandas que não têm essa condição, com certeza tiveram que, infelizmente, né, um tentando se ajudar, mas chegou a um ponto que cada um teve que olhar para o seu horizonte e se virar. Então, Valadares eu vejo hoje que nós precisamos realmente, até mesmo a classe dos músicos, se unir, né? Lógico que teve algumas manifestações em frente à prefeitura, né, alguns atos dos músicos, mas ainda é uma classe que, às vezes, cada um se segue como se fosse solo. Né? Às vezes a gente precisa até mesmo se unir para que a gente consiga algo mais. Porque na nossa cidade, por exemplo, simplesmente falou-se assim, não tem condições mais de ter show, as casas estão fechadas, e agora? Né? Então, eu vejo que
a carreira musical, principalmente para os pequenos, igual você disse, ela ficou bem difícil. Porque nas lives, teve lives que a gente participou que foi só para divulgar o nome da banda ou para você ser reconhecido como músico. Rentavelmente mesmo não teve nenhum retorno. Sim, realmente é uma situação alarmante, né, que vive o setor cultural, não só de Governador Valadares, mas de todo o Brasil. E eu acho que é importante a gente ressaltar isso, né, porque para o grande público, né, às vezes a pessoa que não está muito antenada nas redes sociais, na internet, vê lá os grandes cantores, não só do gênero sertanejo, mas também de outros gêneros, vê eles lá fazendo live, arrecadando dinheiro, ganhando patrocínio e pensa, eles estão tranquilos porque não está tendo show, mas eles estão conseguindo arrecadar, ter dinheiro através das lives. Mas nós temos que entender que o grande bojo do setor cultural de todo o Brasil, ele não é composto por essa classe que neste momento está conseguindo capitalizar durante a pandemia. E é o exemplo que a gente usa para o futebol, né? A parcela do setor cultural e musical do Brasil, que realmente, né, é milionária, as pessoas que, através do seu trabalho, conseguiram obter uma quantia, uma renda, um sucesso estrondoso, e isso, claro, é fruto de merecimento deles, mas essa parcela ela é ínfima perto de tudo que a gente sabe que é composto esse setor cultural, não só em Valadares, mas também em todo o Brasil. Regis, falei alguma bobagem aqui? Não, tá certinho. Certíssimo. Obrigado por ter aceitado o convite. Foi uma honra ter você aqui ao meu lado. Sucesso, porque o seu sucesso é o sucesso do setor cultural aqui de Governador Valadares. E a gente torce, claro, para que vocês possam, o quanto mais rápido possível, voltar a fazer o que vocês gostam, até porque o que vocês gostam é cultura e, claro, é uma forma de lazer para quem acaba usufruindo do trabalho de vocês. Gustavo, eu que agradeço pela oportunidade, pela abertura do espaço, e é importante para que as pessoas conheçam isso realmente, né? Porque às vezes você vê um artista no palco e ele tem que estar ali sorrindo, tem que estar tocando com alegria, mas os bastidores às vezes é bem difícil. Então eu peço a todos que conheçam os músicos, que apoiem, até mesmo não só financeiramente, mas como amizade, como psicologicamente. E isso aqui hoje, que esse programa abriu espaço para a gente falar um pouquinho sobre isso, é muito importante. Eu te agradeço e estamos juntos. Se Deus quiser, daqui uns dias vamos estar curtindo aí novamente a música que está presente na nossa vida em todos os momentos. Claro. Obrigado mais uma vez, Regis. O Super Notícias desta terça-feira vai para o seu segundo intervalo e na volta conheça todas as regras básicas do pickleball. Sabe quem vai falar? Não sou eu. É que tem propriedade no assunto, o professor e atleta de pickleball, Bernardo Andrade. E depois, claro, o fechamento da edição desta terça-feira.